tenebrosa. É essa a palavra que possa definir a arbitragem de Bruno Vasconcelos no primeiro Clássico Bavi de 2025. Pior ainda, sem a possibilidade de rever os lances duvidosos através do árbitro de vídeo. É que o Campeonato Baiano não tem VAR. Vejam que nem mesmo os rádios comunicadores, entre essa comunicação que funciona normalmente para o árbitro falar com os seus assistentes e com o reserva, não funcionaram. O problema é que o presidente da Federação Baiana de Futebol, o senhor Ricardo Lima, está muito mais preocupado em estar junto, estar próximo com o presidente da CBF no Rio de Janeiro, do que estar cuidando do futebol baiano. Ô Rogério Ceni, você tem que ir embora hoje, você é muito ruim, velho, você é ruim pra cacete, você perdeu praticamente pro Vitória, você é ruim, você foi sambado por Carpini. Você vai sair hoje do Bahia. Você é ruim pra cacete, velho. O Vitória dançou em cima de você. Você dançou. Ô, Caio Alexandre, guarde o seu milho. Guarde o seu milho. Respeite o Vitória. Que beleza de jogador. Que beleza de time, de elenco. O Rogério Ceni vai embora hoje do Bahia. Hoje. Abamoca é você embora hoje. Eu fiz uma pesquisa, tá aqui a pesquisa. Você fora hoje. Você é frouxo, covarde. Covarde, covarde, covarde. O Bahia é horrível. Vai cair. Não disse que ia dar 5, 6. Vai cair. Você merece a... Meus amigos, vocês viram aí, né? Torcida do Vitória está em polvorosa porque conseguiram arrancar um empate aí, jogando contra o nosso Esquadrão de Aço. Jogo esse válido pelo Campeonato Baiano, né? O grandioso Campeonato Baiano que mais traz dor de cabeça para nós torcedores do que ânimos, né? Faz muitos anos que a gente não consegue sentir paixão por esse torneio, por diversos aspectos, né? O aspecto principal que trago para vocês nesse vídeo de hoje é sobre arbitragem. Pois é, meus amigos, o clássico entre Bahia e Vitória rompeu a bolha, né? E foi um tema citado aí por muitos jornais ao redor do país, pela situação deplorável ao qual alguns árbitros dessa competição se encontram, sem condições alguma de poder apitar jogos dessa magnitude, e também pelas falas rígidas do Rogério Ceni com relação a essa competição, né? O treinador chegou a dizer que nenhum time, né, querendo citar aí aos dois maiores, Bahia e Vitória, tem vontade de jogar o Campeonato Baiano, né? Acho que o Bahia não, e esse não é o caso do Vitória, né? Já falei aqui por diversas vezes em lives que para eles é a única competição palpável na temporada. Então eles jogam mesmo aí com unhas e dentes para tentar vencer esse torneio. Mas infelizmente o que vira notícia depois de um clássico desse são os erros sucessivos da arbitragem, principalmente contra o nosso Esquadrão de Aço, né? O Jornal à Tarde fez uma matéria também muito incisiva com relação a isso. Ela informa que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol é responsável direto pela escalação da arbitragem num torneio estadual, e eles dizem lá que isso pode gerar inclusive investigação contra o presidente dessa instituição. A gente vai falar bastante sobre essa questão aqui no vídeo de hoje, rapaziada, mas não sem antes fazer aquele bom e velho pedido de sempre. Chegou até aqui, já sabe, né? Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal pra gente bater a meta de 36 mil inscritos e ajudar a difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores. Sem mais delongas, meus amigos, bora pro que interessa, bora que bora então pro vídeo de hoje. Antes da gente mostrar essa matéria do Jornal à Tarde, né, eu gostaria de falar ainda sobre essa situação aí do vídeo do José Eduardo Bocão, que eu coloquei nos highlights aí desse vídeo, né? De um lado, teve um time que se sentiu prejudicado, sentiu que poderia sair com um resultado melhor do que o empate. Por outro, tem a torcida fazendo festa e inclusive teve jogador aí elogiando a arbitragem dessa partida, né, rapaziada? Trago na tela aqui para vocês falas aí do zagueiro, o capitão do time aí, o Wagner Leonardo. Notícia aí do Correio 24 horas dizendo o seguinte, ó: arbitragem polêmica. Wagner Leonardo elogia árbitro do Bavi 500, abre aspas, o melhor de Salvador e do campeonato baiano, né? Brasil todo falou dessa péssima arbitragem, né? Teve erros
para ambos os lados, porém o maior prejudicado foi o Bahia, e aí a gente vê o zagueiro, capitão do time do lado de lá, fazendo esse tipo de declaração. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessas falas aí. Será que o Wagner Leonardo foi feliz em emitir esse pronunciamento? E o próprio Bocão aí, né? Fazendo festa, todo serelepe, pedindo a queda de Rogério Ceni, dizendo que o Bahia vai cair, depois de ter empatado com o time dele, né? Esse carnaval todo, de fato, mostra pra gente o tamanho e a disparidade ao qual a gente atingiu com relação aos nossos rivais, né? Agora, rapaziada, vamos trazer pra tela aqui a matéria do Jornal à Tarde, citando aí o presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, está aí na tela. A Tarde traz o seguinte: presidente da CBF, Edinaldo, é quem escala árbitros do baiano. Caso pode gerar investigação. Atuações do assistente Alessandro Matos são alvos de queixa da torcida tricolor. Tá, imagens aí do Edinaldo trazidas aí pelo Jornal à Tarde, e diz o seguinte, ó: o último Bavi disputado sábado passado na Arena Fonte Nova não só marcou o histórico clássico de número 500, mas trouxe à tona velhos questionamentos tricolores quanto à atuação da arbitragem, em especial do assistente Alessandro Álvaro Rocha de Matos. A performance dele ao lado do árbitro principal Bruno Pereira Vasconcelos, que para mim cometeu mais erros do que o auxiliar aí, viu? Foi duramente criticada pela torcida do Bahia, que vê nas decisões um histórico de polêmicas. Tá aí a foto do árbitro principal, né? Bruno Pereira Vasconcelos. E aqui a matéria traz um histórico de erros sucessivos dessa dupla de arbitragem contra o nosso Esquadrão de Aço. A gente vai conferir aqui agora. Não é de hoje que o nome de Alessandro Matos vem sendo associado a decisões controversas, em especial em Bavis. Ao longo dos anos, as marcações em momentos decisivos provocaram indignação, gerando uma sensação de injustiça entre os tricolores. Em 98, um Bavi pela Copa do Nordeste, o Vitória fez um gol e o assistente Alessandro Matos validou a jogada, mesmo com a dúvida sobre a totalidade da bola ter ultrapassado a linha. A decisão foi veementemente contestada pelos tricolores, que se viram prejudicados por uma falha que parecia ter sido clara. Aí tem aqui a matéria da época, né, do Jornal à Tarde, onde diz o seguinte: Alessandro Matos tem um longo histórico de prejuízos causados ao Bahia em Bavis, desde a já longínqua década de 90. O ano era 98, quando repercutiu nacionalmente o primeiro erro crasso de Matos contra o Bahia em um clássico, ao validar um gol rubro-negro cuja bola nitidamente não adentrou a meta do goleiro Jean, em um jogo válido pela Copa do Nordeste daquele ano. Então o À Tarde já diz aqui que desde 1998 esse árbitro comete erros sucessivos contra o nosso Esquadrão de Aço, e até os dias de hoje a gente ainda é obrigado a ver esse cidadão apitando jogos do nosso Bahia. E aqui fica o questionamento também, antes da gente seguir a matéria. E aí, Esporte Clube Bahia, cadê vocês nos bastidores para falar sobre essa situação? Vocês vão ficar calados? Sou eu que tenho que ficar vindo falar sobre isso aqui no meu canal, correndo risco inclusive até de ser suspenso aqui da plataforma? E você, Vitor Ferraz, você que é a pessoa responsável hoje dentro do grupo para tomar esse tipo de decisão, vai ficar aí parado? Você mais do que ninguém sabia que isso ia acontecer. Deixou acontecer por quê? E aqui é o título da matéria: o gol que não houve. Jornal repercute erro de Alessandro Matos em Bavi, válido pelo Nordestão de 98. Em 2008, no quadrangular final do estadual, o Bahia enfrentou Vitória em um confronto que decidiria o título. Em um lance crucial, Rogério do Bahia marcou um gol e o mesmo assistente assinalou impedimento de forma equivocada, segundo as próprias imagens. A anulação impediria o Bahia de conquistar o campeonato, e a perda do título pela diferença de um gol teve um gosto amargo para os tricolores. E aqui está a matéria, né, falando tudo aquilo que a gente já citou ali acima, né? Tudo catalogado, galera. O bom da internet é isso, nada se perde, tudo fica guardado aqui nesse acervo. Após anos de atuações polêmicas, o nome de Alessandro Matos se tornou motivo de revolta para os torcedores tricolores. Em 2010, um grupo sócio do clube ajuizou uma ação contra a Federação Baiana de Futebol, que deixou de escalar Matos em clássicos baianos por quase uma década. E por que voltou?
E aqui está a matéria, né, sobre essa situação. Porém, de novo, em 2020, o Bavi, realizado pela primeira fase do Baianão, teve mais um lance polêmico envolvendo Alessandro Matos, que voltou a atuar em clássicos. O assistente não marcou falta de Lucas Arcanjo em Gustavo, do Bahia, após um lance dentro da área que poderia ser interpretado como pênalti. Apesar de o árbitro principal não ter marcado a infração na área, foi a atuação de Matos que causou o maior desconforto, uma vez que ele, mais próximo, não teria alertado o juiz sobre a penalidade máxima que poderia ter mudado o rumo do jogo. E tá aí novamente a matéria para falar sobre essa situação. E aqui fala sobre o próprio Vitor Ferraz, né? Logo após mais um erro crasso de Alessandro Matos contra o Bahia, no supracitado Bavi de 2020, o então vice-presidente do Bahia e hoje diretor de Relações Institucionais do clube, Vitor Ferraz, questionou publicamente a FBF sobre as razões pelas quais a FBF voltou a escalar Matos em um clássico depois de quase uma década afastado. Pois é, seu Vitor Ferraz, você bem conhecia esse histórico e foi conivente em ter deixado que isso acontecesse. Ah, mas eu tentei, não foi publicizado isso. Você deveria ter vindo a público, usado suas redes sociais, né? Que você usa muito bem quando o Bahia consegue algum triunfo, a classificação para Libertadores, para vir aparecer e tudo mais. Você deveria ter usado os seus meios de comunicação para ter informado que esse árbitro voltou à tona e não deveria ter sido escalado para esse jogo, sob risco de acontecer essa série aqui nefasta que a gente pôde observar nesse exato momento. E aqui agora o Jornal à Tarde direciona suas críticas ao atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e ele diz o seguinte, ó, a coluna O Carrasco do À Tarde fez uma análise contundente sobre a atuação do atual presidente da CBF em relação à arbitragem no futebol baiano. A postura do dirigente baiano foi um dos maiores destaques negativos do Bavi de número 500, abre aspas. Quem leva o selo enquadrada da semana é a CBF e seu presidente. O último Bavi deixou claro, Edinaldo Rodrigues, presidente da confederação, largou a sutileza e agora apita os jogos do Bahia direto do ar-condicionado na sede da entidade. A coluna ainda ironiza a situação do VAR, que simplesmente desapareceu dos jogos do Campeonato Baiano. Provavelmente uma iniciativa genial para que os erros fiquem ainda mais difíceis de contestar. Afinal, sem replay, não há crime, certo? Vale ressaltar que o VAR é utilizado no Baianão sempre a partir das semifinais, o que gerou uma crítica do técnico Rogério Ceni do Bahia após o Bavi 500. Para o treinador, a competição precisa de mais investimento, já que não tem grandes atrativos. E aí fala sobre a situação do Rogério Ceni sobre isso, citando até uma falha de comunicação interna dos árbitros. Precisa investir em estrutura, colocar um VAR, trazer a arbitragem de fora se possível. Importante. A gente sabe que esse é o ápice para a arbitragem baiana, quando eles conseguem apitar uma partida de Bavi ou até mesmo a final do Campeonato Baiano. Mas infelizmente, né, a gente ainda não vê qualidade suficiente nos árbitros que são escolhidos para apitar essas partidas de suma importância. Radinho pelo menos funcionar. O Rogério, inclusive, quando foi interpelar o Bandeira em alguns lances, o Bandeira alegou para ele que ele não podia se comunicar com o árbitro de campo porque o radinho deles não estava funcionando. Veja só o nível da precariedade que chegou aí o Campeonato Baiano. Todo mundo joga porque vale vaga na Copa do Brasil. Campeão fica feliz, mas para os outros não tem valor esse campeonato, reclamou aí então o Rogério Ceni, né? Então aqui o À Tarde cita essa possibilidade aí do Edinaldo Rodrigues estar envolvido na escalação dos árbitros das partidas do Campeonato Baiano, né? Se eles falaram, eles têm que provar isso. Não busquei aqui na matéria para ver se tinha algo relacionado a isso, né? Tô reagindo à matéria junto com vocês, não havia lido ainda e acabei não vendo nada do tipo. Mas fato é que é minimamente estranho alguns acontecimentos relacionando aí o presidente da CBF com o clube Esporte Clube Vitória e os prejuízos sucessivos também causados ao nosso Esquadrão de Aço. Haja visto que no ano passado o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Edinaldo Rodrigues, protagonizou essa situação aqui que interferia diretamente nos anseios do Bahia na busca
por uma vaga na Libertadores. A CBF propôs à Conmebol trocar as 2 pré-Libertadores que o Brasil tem direito por uma vaga direta. O presidente devia estar achando ruim o fato de termos muitos representantes brasileiros na maior competição continental, que é a Libertadores, e decidiu aí prejudicar quem estivesse ali porventura na fase que é chamada aqui no Brasil de pré-Libertadores. E coincidentemente, quem é que estava ali brigando por essa situação? O nosso Esquadrão de Aço. Mas isso não passa de uma mera coincidência, né, pessoal? Fato é também que outras situações estranhas rondam aí também os bastidores do futebol brasileiro, né? Haja visto que quando o nosso rival, o Sport Clube Vitória, venceu a competição que foi a Série B do Campeonato Brasileiro, eles fizeram uma singela homenagem lá nos muros do seu centro de treinamento ao atual presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Pintaram lá o muro com a imagem do Fábio Mota, aí, o atual presidente do clube, segurando a taça de campeão da Série B. E olha só quem foi homenageado também, o presidente da CBF, né, rapaziada? É um negócio meio estranho, coisas nebulosas que acontecem dentro do futebol brasileiro que a gente não consegue explicar a razão para tal ato, né? Fato é que o Bahia já foi bicampeão brasileiro e eu não consigo me recordar quem foram os presidentes da confederação nesses momentos, justamente talvez porque a gente não fez esse tipo de homenagem, né? Absurdo, acho que o Bahia poderia ter feito para a gente poder lembrar depois, ficar na posteridade, né? Haja visto que é um personagem de extrema importância, né? Para a obtenção desse título, talvez. Pois é, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo ficado bastante bem informados. Gostaram, já sabe, aquele bom e velho pedido de sempre, né? Senta o dedo maroto no like, se inscreve aqui no nosso canal para a gente bater essa meta de 36 mil inscritos aqui na plataforma e ajudar a difundir o nome e a marca do nosso Esquadrão de Aço para mais torcedores. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu e fui!